Boa tarde, meus alunos da sexta etapa. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula remota, né? Primeira aula não presencial de matemática, com o professor Rodrigo Lopes. Então, vamos lá. Nessa primeira aula, nós vamos estar revendo o que a gente já viu enquanto a gente teve aula presencial, né? O que era que a gente estava vendo? Está vendo a teoria dos conjuntos. Então, vamos lá. Ó. A teoria dos conjuntos é uma teoria matemática dedicada ao estudo da associação entre objetos com a mesma propriedade, elaborada por volta de 1872. Então, foi o que a gente já viu, né? Que para um objeto, para um elemento pertencer a um conjunto, né, para um conjunto de elementos pertencerem ao mesmo conjunto, eles devem ter uma mesma característica, né, uma mesma propriedade. Sua origem pode ser encontrada nos estudos ou nos trabalhos, não é isso? Do matemático russo Georges Cantor. Esse conteúdo, né, gente, esse conhecimento aqui dos conjuntos, da teoria dos conjuntos, ele serve como conhecimento prévio para, para dar base ao desenvolvimento de outros temas na matemática, como relações, funções, análise combinatória, probabilidade, etc. Então, esse conteúdo ele vem primeiro exatamente por causa disso. Nós vamos precisar deles, né? Nós vamos precisar desses conhecimentos para conteúdos futuros, né? Para conteúdos mais adiante. Então, o que é que a gente vai ver? A definição do que é um conjunto, a denotação, ou seja, como a gente vai estar representando, né? Ou como a gente vai estar utilizando, a representação, que pode ser de três formas, uma dessas formas é o diagrama, relação de pertinência, pertence ou não pertence, a gente vai ver o que é união de conjuntos, o que é intersecção, além de resolver alguns problemas com a intersecção de conjuntos. Vamos lá? Então, primeiro, gente, o que são conjuntos? De forma intuitiva, né? Conjunto, entenderemos qualquer coleção bem definida de objetos distinguíveis, não importando sua natureza ou ordem. Os objetos que constituem um conjunto são chamados de elementos. Então, todos os objetos que pertencem, né, que constituem um conjunto, são chamados de elementos. Então, para ver esse conjunto, nós precisamos o quê? Objetos distinguíveis, ou seja, que vão ter uma característica em comum. Por exemplo, aqui, ó, conjunto das vogais. Então, nós sabemos, né? Quando eu leio isso aqui, eu já sei, ó. Conjunto das vogais representei por letra A. Quem são as vogais, gente? A, E, I, O e U. Conjunto dos números naturais, ó, pares. Quem são os números naturais pares? O zero, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e assim por diante. Qual é o conjunto dos números naturais, ó, maiores que 1 e menores que 5? Qual é o primeiro número natural maior que 1? É o 2. Depois, o 3. Depois, o 4. Aí o conjunto quer apenas os menores que 5. Então, eu parei aonde? No 4. Então, vocês observam o seguinte, que cada um desses exemplos, eu tenho uma característica comum, né? Eu tenho algo que eu possa saber quem vai fazer parte desse conjunto. A denotação, como a gente vai estar denotando esses conjuntos? É costume, ó, denotar usando letras maiúsculas, né? O conjunto vai ser representado por uma letra maiúscula, que é o que a gente já até viu aqui, ó. Observem que o conjunto aqui das vogais, representei por um V maiúsculo. Conjunto dos números pares, representei por um P maiúsculo. Conjunto dos números naturais maiores que 1 e menores que 5, representei por um A maiúsculo. Então, a gente vai representar sempre o conjunto através de uma letra maiúscula. E seus elementos, né, se forem letras, serão letras minúsculas. Então, está bem diferenciado. O conjunto com letra maiúscula, os elementos, se forem letras, minúsculas. Em geral, os elementos são separados por vírgulas e delimitados por chaves. Ou seja, entre um elemento e outro tem uma vírgula
E eles estão delimitados por chave, né? Eu abro a chave e depois, ó, depois fecho. No exemplo, o conjunto das letras da palavra matemática. Então, esse conjunto foi representado por a letra L. O L, ó, maiúsculo, estão observando? Quais são as letras da palavra matemática? O M, o A, o T, o E, o I e a letra C. Observe que as letras são todas minúsculas, porque são elementos. Uma coisa interessante a gente observar o seguinte, ó. O A aqui na palavra matemática aparece 3 vezes, mas eu não preciso colocar ele 3 vezes, né? Ó. Só preciso colocar uma. O M aparece 2 vezes, coloco só uma. O T aparece 2 vezes, coloco só uma vez. Então, mesmo que as palavras se repitam, que as letras se repitam, não é necessário colocá-las 2 ou 3 vezes, viu? Só precisa colocar uma vez. Se outro exemplo, conjunto dos meses do ano que começa pela letra A. Representei aqui, chamei esse conjunto conjunto M. Mais uma vez, ó. Conjunto M, coloquei o M maiúsculo, porque é o conjunto. Abri as chaves, ó. Aí vou pensar, quem são os meses que começam com A? Abril, tá em minúsculo, né? Porque é um elemento. Qual é o outro mês? Agosto. Tem outro? Não tem. Então, ó, fechei as chaves. Então, sempre vai ser dessa forma. O conjunto é representado por uma letra maiúscula. Vou abrir chaves. Colocar aqui os elementos, né? Representado por uma letra minúscula. E depois, em seguida, fecho as chaves. Então, sempre está seguindo isso aqui. E é importante a gente observar sempre característica do que é que ele está pedindo o conjunto. Vamos para o próximo. Representação, né? Foi que a gente viu que um conjunto, né, pode ser representado entre chaves de duas maneiras. Então, entre as chaves, eu vou representar ele de duas maneiras. Por extenso. Por extenso, gente, nada mais é do que o enumerar, do que o colocar todos os elementos, né? Ó, enumerando elemento por elemento. E abreviadamente, né, destacando uma propriedade comum apenas aos seus elementos. Então, como é que eu faço isso? Os elementos do conjunto A, isso aqui a gente trabalhou, estão lembrados? São os divisores de 24. A representação entre chaves pode ser feita por extenso. Coloquei aqui o conjunto A, né, letra maiúscula, abri parênteses. O 24, ele é dividido por quem? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12, por 24. Então, observem que eu coloquei aqui todos os elementos, ó, enumerando cada um. Então, eu chamo essa representação de representação por extenso. A outra, pela propriedade, ó, como é que eu coloco? Né, que eu chamei aqui de abreviadamente. Conjunto A vai ser o quem? X. O que é que representa essa barrazinha aqui, gente? Estão lembrados? Eu leio como tal que. X tal que X é o quê? É um divisor positivo de 24, que é exatamente o que está aqui, ó. Conjuntuados são os divisores de 24. Então, pronto, coloco. X tal que X é divisor de 24. Fechou aqui a propriedade. Então, eu tenho, primeiro de início, eu tenho essas duas formas. Colocando os elementos e colocando uma propriedade. Lembrando, gente, que eu vou começar sempre por isso, ó. X tal que X. E depois só pegar o que estava me dizendo aqui, ó. É divisor de 24. E em seguida, fechei os parênteses. Essas aqui são as duas primeiras formas de representar um conjunto. Tem outra forma? Pelo diagrama, né? Pelo diagrama que ficou conhecido como diagrama de Venn. Por que que ele ficou, gente? Porque foi o matemático John Venn que desenvolveu esses diagramas, que levou o seu nome lá no século XIX, ampliando o que já havia sido desenvolvido por Leibniz e Euler. O diagrama de Venn foi publicado pela primeira vez nessa revista aqui, ó, Philosophical Magazine and Journal of Science, ou Revista Filosófica e Jornal das Ciências, no artigo da representação mecânica e diagramática de proposições e raciocínios. Beleza. Isso aqui é só para nível de conhecimento. O que é que importa para nós? Vamos lá, ó.
que é o diagrama de Venn? Nós vamos escrever os elementos dentro de uma linha fechada simples, ou seja, dentro de um círculo. Aqui no exemplo, ó, conjunto A são os números naturais ímpares menores que 9. Coloquei aqui, ó, conjunto A, fiz aqui o meu círculo. Vou colocar aqui dentro todos os números naturais ímpares, né? Menores do que 9. Quem são eles? O ímpar menor do que 9 é 1. O outro ímpar menor do que 9, 3. O outro, 5. E o outro, 7. Se são só os ímpares menores do que 9, estão aqui. 1, 3, 5 e 7. Então, representar pelo diagrama, gente, é bem simples, né? Letra B, vamos representar pelo diagrama as letras da palavra sucesso. Coloquei aqui, ó, conjunto B, desenhei o meu círculo, ó. Vou colocar aqui o S, a letra U, a letra C, a letra E. A próxima aqui seria os dois S, né? Mas eu já tenho, então eu vou colocar a letra O. Lembrando que eu não preciso repetir as letras que se repetem, né? Só preciso colocar uma vez. Então, pelo diagrama, gente, é bem simples, ó. Fiz aqui o meu círculo, identifiquei, né? Nesse exemplo aqui, vou colocar um C. E aqui dentro, vou colocar todos os elementos que pertencem ao conjunto C. Bem simples. Continuando aqui. Relação de pertinência, gente. O que é essa relação de pertinência? Para indicar se um elemento X, né, um elemento qualquer, pertence ao conjunto A, nós escrevemos, ó, X, esse Ezinho aqui, como é que lê ele? Ele é o símbolo de pertence. Então, X pertence ao conjunto A. E para indicar que um elemento Y não pertence ao conjunto A, escrevemos Y. Esse símbolozinho aqui significa o quê? Não pertence. Então, quando é que um elemento pertence a um conjunto? Quando ele está lá naquele conjunto. Bem simples, ó. Por exemplo, aqui, conjunto A aqui, quem são os elementos? 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu tenho, ó, o 1 pertence ao conjunto A. Por que que ele pertence, ó? Porque ele está aqui. O 2 também, ó, pertence ao conjunto A. É só eu olhar, ó, tá aqui. O 6, o 6 não pertence. Quando eu olho aqui, ó, ele não está aqui no conjunto A, então ele não pertence. Deu para entender? Se eu tivesse aqui, ó, o 3, o 3 pertence ao conjunto A, eu ia colocar, ó, pertence. O 7 pertence ao conjunto A, aí eu ia olhar, tem o 7 no conjunto A? Tem não, então o 7 não pertence. Aqui embaixo, gente, eu tenho um desafio 1. O que é que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão, em seguida, ao término da minha fala aqui, vocês vão dar um pause no vídeo e vão responder aqui esse desafio 1 no caderno de vocês. Então, eu peço que primeiro coloquem nome completo e coloquem lá desafio 1. Eu só quero, gente, não, se vocês quiserem escrever aqui a pergunta, fiquem à vontade, viu? Mas eu quero principalmente a resposta, beleza? Então vamos lá, coloquem aí seu nome no caderno, coloquem aí desafio 1. Aí vocês vão me responder, ó. Considere o conjunto M. Aí eu vou ler, ó, x tal que x são números pares menores do que 20. Então, quem vai ser o conjunto M? Os números pares menores do que 20. Aí a pergunta, ó, o número 20 pertence ao conjunto M? Vocês só vão dizer que se sim ou se não e vão dizer por quê, né? Aí você pode dizer sim, pertence por causa disso, ou não, não pertence por causa disso. Então, esse vai o primeiro desafio. Coloquem aí nome completo, desafio 1. Agora vocês vão dar pausa no vídeo e vão resolver esse desafio. Depois vocês voltam e continuam no vídeo. Eu vou ter 3 desafios, se eu não me engano, viu? Então esse aqui é o 1. Vamos lá? Deem pausa no vídeo e respondam. Pronto. Vocês já responderam, né, o desafio 1. Agora vamos continuar aqui, ó. União de conjuntos. O que é a união? Estão lembrados, gente? A união de dois ou mais conjuntos é formada por todos os elementos que pertencem a eles, né, aos conjuntos, sem a necessidade de quê? De repetir. A união de conjuntos é representada pela letra
U. No exemplo, considere o conjunto F, 2, 3, 5, 6 e 7. E o conjunto G, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos pegar aqui, gente, quem? F união a G. Por uma questão de organização, eu vou pegar primeiro quem? Ó? Peguei primeiro 1, que pertence a quem? Ao G. Depois, peguei quem? O 2, ó, que ele pertence aos dois conjuntos, né? Ó, o 2. Depois, o 3, tá aqui. O 4, que pertence só ao conjunto BG. O 5, que pertence aos dois conjuntos. O 6, que pertence só ao conjunto F. E o 7, que pertence ao conjunto F também. Então, o que é a união? É eu colocar aqui todos os elementos que pertencem ou ao conjunto, ou ao primeiro conjunto, ou ao segundo, sem a necessidade de repeti-los. Eu observo o seguinte, o 2, ele está nos dois conjuntos, mas eu só coloco apenas uma vez. O 5, ele está nos dois conjuntos, só coloco apenas uma vez. E por aí vai. Então, a união, gente, é eu colocar todos os conjuntos sem repeti-los. Agora vem o desafio 2, né? Logo abaixo, lá do desafio 1 que vocês já fizeram, vocês vão colocar o desafio 2. O que é que ele pede? Ó? O conjunto M, 2, 4, 6 e 8. Conjunto N, 1, 2, 3 e 4. Vocês vão colocar aí no desafio 2, vocês vão me responder aí M união a N. Basicamente é o quê? Só vocês fazerem, né? Pegarem todos os elementos dos dois conjuntos sem repetir. Pausem o vídeo agora e respondam o desafio 2. Pronto. Responderam o desafio 2, gente, todo mundo? Vamos agora dar continuidade. Agora eu tenho aqui a intersecção do conjunto. Lembram o que era a intersecção? A intersecção de dois ou mais conjuntos é formada por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, observem, a interseção, nós vamos pegar só os elementos que vai pertencer aos dois conjuntos. A intersecção é representada por esse símbolozinho aqui, ó, como se fosse um U de cabeça para baixo, né? Então, o que é a intersecção? É aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos para um exemplo. Considere conjunto F. São os mesmos lá da questão anterior, né? Ó. 2, 3, 5, 6 e 7. E o conjunto G. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero a intersecção, ó, F intersecção AG, eu vou pegar os elementos que pertencem aos dois conjuntos. O 1 pertence aos dois conjuntos? Não, né? O 2 pertence? Pertence. Então, o primeiro elemento aqui é o 2. O 3 pertence aos dois conjuntos? Pertence. Então, outro elemento aqui, o 3. O 4 pertence aos dois? Não, né? O 4 só está no G. O 5 pertence aos dois? Pertence. Então, tá aqui, ó. O 6 não pertence aos dois e o 7 não pertence aos dois. Então, o F intersecção AG vai ser quem? 2, 3 e 5. Deu para entender? Só são aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos lá, gente. Vocês já resolveram o desafio 1 e o 2, não é isso? Então, agora vocês vão resolver o desafio 3. O desafio 3, vocês vão me responder o seguinte, ó. Logo abaixo do desafio 2, vocês vão colocar lá, desafio 3. Considere o conjunto M, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto N, 1, 2, 3 e 4. Vocês vão determinar o quê? Ó, M intersecção a N. Então, vocês vão colocar o quê, gente? Os elementos que possuem os dois conjuntos ao mesmo tempo. Pausem o vídeo e respondam. Então, vamos lá. Todo mundo respondeu? Vamos dar continuidade, né?
que é que eu tenho agora, gente? Resolvendo problemas, aliás, com intersecção de conjuntos. Através da intersecção, né, da definição de intersecção, podemos resolver problemas envolvendo, ó, principalmente, pesquisas de opinião. Vamos ver um exemplo. Em uma pesquisa realizada na turma de EJA, sexta etapa, ó, verificou-se que 32 alunos gostam de matemática, gostam da disciplina de matemática. 20 preferem português e 15 gostam das duas, né? Pergunta: quantos alunos tinham nessa sala, né? Quantos alunos foram entrevistados? Beleza, lembram lá como era que a gente fazia, ó? Vamos utilizar aqui a ideia do diagrama, né? Aqui vou colocar quem gosta de matemática, aqui quem gosta de português. Esse meio aqui, gente, ele é exatamente o quê? A intersecção. A intersecção não é quem pertence aos dois conjuntos? Então, são quantos que gostam das duas disciplinas? São 15. Então, nessa parte do meio aqui, vou colocar aqui 15. Desse lado aqui vai ficar só quem? Os alunos que gostam apenas, ó, apenas de matemática. Eu sei que 32 alunos gostam de matemática, só que desses 32, 15 gostam também de português. Então, para mim descobrir, eu vou pegar quem? Ó? 32 menos 15. Então, eu tenho 32 menos 15, dá quanto? Muito bem, 17. Então, significa dizer o quê? Que 17 alunos gostam apenas de matemática. Agora eu quero descobrir quantos gostam apenas de português. Eu sei que 20 gostam de português. Só que desses 20, eu tenho que tirar os 15, que além de gostar de português, gostam de matemática. 20 menos 15, 5. Então, desse lado aqui vai ficar quem? Opa, peraí. Vamos lá. Desse lado aqui vai ficar os alunos, né? A quantidade de alunos que gostam apenas de português. Agora sim, ó, posso fazer o total de alunos. Total. Vou somar quem? Os alunos que gostam apenas de matemática, que são quantos? 17. Mais os alunos que gostam das duas disciplinas, que são quantos? 15. Mais os alunos que gostam apenas de português, que são 5. Somando 17 mais 15 mais 5, eu tenho quanto? Então, eu tenho 37 alunos. Então, qual é o total de alunos da sala que foram perguntados? 37 alunos. Então, de início, gente, por que é que eu não posso apenas somar? Ó, 32 mais 20 mais 15? Porque é exatamente isso. Ó. Desses 32 alunos que gostam de matemática, aqui é o total que gosta de matemática. Tem 15 deles que gostam, além de gostar de matemática, gostam de português. Dos 20 que gostam de português, tem 15 que, além de gostar de português, gostam de matemática. Por isso que eu divido dessa forma. Aqui nessa parte central, na parte do meio aqui, ó, vai ser a intersecção. Qual é o conceito de intersecção? Não é aqueles que pertencem aos dois conjuntos? Então, a intersecção vai ser os que gostam tanto de português como de matemática, que eram 15. Desse lado, ó, vai ficar apenas os que gostam só de matemática. Então, como é que eu vou saber? Pego o total de matemática, 32, menos a intersecção, encontrei 17. Desse lado, a mesma coisa. Ó. Pego o total de português, 20, menos a intersecção, encontrei 5. Depois é só eu somar. Ó. 17 mais 15 mais 5, encontrei 37. Então, vão ser problemas parecidos. Viu? Vamos para um exercício de fixação. O que é que pede? Conjunto A
São os elementos A, E, I, O, U. Conjunto B, B, C, D, F, G. Observe, gente, que eu tenho aquela denotação, né? Ó, o conjunto maiúsculo, os elementos minúsculos. Vamos utilizar os símbolos, ó. Pertence ou não pertence. E completar os espaços. O elemento A pertence ao conjunto A, eu vou olhar, ó. O elemento A está aqui, não está? Se ele está aqui no conjunto A, então eu digo o quê? Que ele, muito bem, que ele pertence. O elemento U pertence ao conjunto B, eu vou olhar aqui no conjunto B, ó. O elemento 1 está aqui no conjunto B? Não está. Então eu vou dizer o quê? Que ele não pertence, né? Esse Ezinho cortado. O elemento C pertence ao conjunto B? Eu vou olhar lá no conjunto B, ó. Tá aqui o elemento C. Se o elemento C está no conjunto B, então eu vou dizer o quê? Que o elemento C pertence ao conjunto B. Letra D. O elemento D pertence ao conjunto A? Tem aqui o D no conjunto A, gente? Não tem. Então, o elemento D não pertence. Então, é simples, gente. É só ir observando. O elemento está naquele conjunto? Está. Se ele está, pertence. Não está, não pertence. Questão 2. Está aqui a resoluçãozinha aqui do lado, né? Questão 2. Vamos representar os conjuntos através dos seus elementos, né? Então, eu tenho letra A. Na letra A, gente, tem um conjunto A. O que é que o conjunto A me diz? X, tal que X, é um número ímpar, positivo menor do que 9. Qual é o primeiro número ímpar positivo? Qual é, gente? Certo, é o 1. Depois, o 2 é ímpar? Não. O 3 é ímpar. Depois, o 5. E depois, o 7. Depois do 7, qual é o outro número ímpar? É o próprio 9, né? Mas ele só quer quem? Menor. Então, eu parei aqui no 7. 1, 3, 5 e 7. Letra B. Conjunto B irão ser quem? As cores da bandeira do Brasil. Vamos lá. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Qual é a primeira cor que nós lembramos? Me digam aí. Beleza. É o verde, né? Pronto. Outra cor. Já lembro, né? Verde e amarelo. Tem mais outra cor, gente? Tem, né? O azul. Me ajudem aí. Eu tenho outra cor também, não tem? Temos sim, nós temos o branco. Pronto. Então, as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul, branco. Não vai ficar legal não, gente, mas quando vocês estiverem aí pegando esse exemplo no caderno, viu? Vocês notam direitinho, que aqui é dificuldade para escrever com o mouse, beleza? Acho que dá para entender, ó. Verde, amarelo, azul e branco. São essas cores, gente, que eu tô obedecendo aqui, ó, o que a questão me disse, né? Que o conjunto B é formado por a cor da bandeira do Brasil, que são essas: verde, amarelo, azul e branco. Então vamos lá. Questão 3. Questão 3, ele pede para a gente usar o diagrama, né? Representar na letra A. Vamos representar aqui na letra A. Letra A. Eu vou chamar esse conjunto de conjunto A, né? Ele quer os números naturais ímpares maiores que 20 e menores ou iguais a 30, né? Números naturais, aliás, gente, perdão, os números naturais pares. Qual é o primeiro número natural par maior do que 20? Qual é? Certo, é o 22. Espera aí que eu vou aumentar aqui meu diagrama, né, para poder caber.
Beleza, não ficou um círculo não, mas tá bom. Qual o primeiro número natural par maior do que 20? É o 22. Depois, 24. Depois, 26. Depois, 28. 28. Deixa eu ver, tá aqui o 28. Nesse caso aqui, gente, o que é que a questão me diz? Que são os números pares menores ou iguais a 30. Como é iguais a 30, o 30 também entra, né? Ó. Então, eu tenho também o 30. Então, 22, 24, 26, 28 e 30. São todos os números pares maiores do que 20 e menores ou iguais a 30. Deu para entender? Letra B. Vou chamar esse conjunto de conjunto B, né? O que é que diz? São as letras da palavra arara. Vou fazer aqui meu diagrama. Palavra arara, gente. Vou pegar aqui, a primeira letra aqui é um A, né? Vou colocar aqui. Lembrando, gente, como é elemento, o A deve ser minúsculo. Pronto. O R. Depois, opa, peraí. Depois eu tenho o A novamente, não tem? Tem um A novamente aqui. Só que não precisa eu repetir, ó, que eu já coloquei. Depois eu tenho o R e o A. Então, as letras da palavra arara é apenas o A e o R. Que eu não preciso, gente, eu não devo repeti-las. Então, formou aqui o conjunto B. Vai ser formado pelos elementos A e R. Conjunto C. Vou chamar esse conjunto letra C, vou chamar de conjunto C. Fazer um diagrama aqui maior. São os meses do ano que começam pela letra M. Então vamos lá. Quais são os meses do ano? Eu tenho janeiro, fevereiro. Opa! Então eu tenho o primeiro mês do ano que começa com M. Espera aí. Qual é? É o março, né? Março. Então eu vou ter aqui, ó, lembrando, elementos sempre escrever de letra minúscula. Ficou meio feio aqui, mas tá bom, né? O primeiro elemento, março. Outro mês que começa com M, abril, maio. Opa, maio, né? Maio. Tem mais algum, gente? Vou conferir, né? Junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, não só são esses dois. Então, os meses do ano que começam pela letra M, março e maio. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Representei aqui pelo diagrama de Venn. Questão 4. Essa questão 4, ela pede para nós identificarmos a alternativa, ó, falsa. Quais são as alternativas? Letra A. Letra A diz que um pertence a B, né? Eu tenho aqui, ó. Antes eu tenho que olhar aqui, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Aqui dentro do diagrama estão os seus elementos. Letra A, gente, ela diz que um pertence a B. O 1 pertence ao conjunto B? Eu vou olhar aqui no conjunto B, ó. Pertence. Então a letra A está correta. A questão quer que nós identificamos quem? A falsa. Então a letra A é verdadeira. Letra B. O 2 pertence ao A. Está dizendo que pertence. Vamos observar no conjunto A. Eu tenho o elemento 2? Eu tenho. Então a letra B também é verdadeira. Letra C. Diz que o 0 não pertence a B. O 0 não pertence a B, gente? Vou olhar aqui no conjunto B, ó. Pertence sim. Então a letra C, ela é falsa. Vamos observar a letra D. Menos 1 não pertence a A. Tem um menos 1 aqui no A? Tem não, então ele não pertence. Então a letra D também é verdadeira. A questão pediu para nós assinalarmos a falsa, então vou marcar aqui, ó. A falsa é a letra C de casa, né? Letra C de Camaro. Então resolvemos a atividade, o exercício 4. Então, galera, a gente fica por aqui, viu? Agora o que é que eu quero de vocês? Vocês resolveram os três, vamos lá, vou aumentar aqui a tela, pronto. Aumentar aqui a tela.
vocês resolveram os 3 exercícios, ou aliás, as 3 questões de desafio no caderno de vocês, né, ó, identificado com o nome. Agora vocês vão tirar uma fotozinha dela e vão enviar para mim através do WhatsApp, viu? Mas não mandem no grupo, mandem no privado, né, no PV, que fica melhor de eu organizar aqui. Então esses 3 desafiozinhos aí já são nossa primeira atividade. Outra atividade, gente, eu estou mandando para vocês aí também a atividade 1, né? Estou mandando um arquivozinho aí. Vocês vão abrir no celular de vocês, né, essa atividade 1, e vão fazer quase a mesma coisa que fizeram no desafio. Vão olhando, vão lendo a atividade no celular de vocês e vão respondendo no caderno. Só se identificando o nome do aluno e a turma. Primeira questão, vocês só precisam colocar para mim a resposta, viu? Não precisa a pergunta. Primeira questão, vão responder lá, de acordo com a atividade. Terminou, gente? Tira novamente uma foto e me envia pelo WhatsApp, viu? Através do privado lá, através do PV, que vai ser como eu vou estar registrando a participação de vocês na aula, viu? Já vai servir para a nossa nota. Então, gente, vamos finalizando por aqui nossa primeira aula. Na próxima, a gente dá continuidade e vamos corrigir os nossos exemplos, né? Os nossos exercícios. Até lá!